descobrir aquilo que Deus fez nos povos. E o critério para saber se a coisa é certa ou não, são os critérios não de doutrina, porque essas podem variar por quê? Os critérios são éticos. Se isso produz bondade, produz perdão, produz solidariedade, produz abertura ao outro. Porque foi isso que Cristo quis. Ele não quis fundar uma nova religião. Ele quis que houvesse um homem novo, uma mulher nova. Então, por todo lado, há os seus enviados, que é o Dom Helder, que é a irmã Dulce, que é Luther King, que é Gandhi. Tantas pessoas que animam a chama interior, e cada um tem aquela luz interior, até falo aqui, que cada um tem, eles animam, despertam essa chama interior. Então, eles se somam a Jesus Cristo, não são inimigos de Jesus Cristo. Então, a grandeza de Cristo não se faz à custa, em cima da grandeza de Buda, da grandeza dos grandes mestres. Não, ele prolonga, ele soma, ele leva avante essa causa de Deus, que Jesus chamava reino de Deus. O reino de Deus é a política de Deus, a sua filiação. Então, eu acho que devemos ver assim os nossos mestres, tipo Chico Xavier, que foi um homem que só quis o bem, só fez o bem. E como algo que deve ser respeitado, venerado e dito, aqui tem algo de Deus. Porque há uma superabundância de amor. Onde há amor, aí está Deus. Em qualquer parte do mundo. Agora, com referência ao Espiritismo, nós temos algo em comum. E todos nós, contra os materialistas, os que negam o mundo transcendente, nós temos em comum a afirmação do Espírito. E nós somos seres espirituais. E nós católicos não exploramos um dado que está no credo nosso. Eu creio na comunhão dos santos. Quando a gente pensa os santos, logo pensa os santos canonizados que estão no altar. Não. O sentido, quando foi escrito esse credo, em 345, comunhão dos santos significa comunhão de todas as pessoas que são amigas de Deus. Formamos a comunhão dos santos. Com aqueles que estão aqui visíveis e com aqueles que já partiram, que são invisíveis, mas que não são ausentes. Eles estão presentes. Só que a gente nunca explora isso. O Espiritismo assumiu isso. Diz entre lá e cá, há um tênue véu que nos separa. Nós formamos a comunhão da vida, a comunhão dos santos, a comunhão daqueles que estavam aqui, partidos, estão lá, e nós podemos invocá-los. Então é bom você rezar para a tua vovozinha que morreu, para a tua mãe que você adorava, um irmão teu que faleceu. Invoque, chame, porque eles de lá acompanham cada um de nós. Formam a comunhão dos santos. E tem esses dois lados, o visível e o invisível. E o invisível é parte do visível. É parte do visível. E isso não é doutrina inventada minha, não. É do credo da Igreja Católica. Só que nós não desenvolvemos uma piedade sobre isso. Uma mística, não aprofundamos isso. Ficou lá no credo. Como diz, desceu aos infernos. Porque lá em Jesus desceu aos infernos. É uma expressão bíblica do credo que dizer, morreu de verdade. E morrer de verdade significa desceu aquela última solidão, para onde você não pode levar ninguém, nem teu pai, nem tua mãe, nem teu namorado, ninguém. Está você e Deus. Porque a morte significa isso. É o grande encontro com o Criador. Então Cristo morreu de verdade. Não foi uma morte muito fingida, que acabou ressuscitando. Não, morreu mesmo. E a forma de dizer isso é, foi aos infernos. Foi a última solidão. E de lá ele subiu e nos deu essa esperança. E depois que ele desceu até lá embaixo, nós nunca estamos sozinhos. Ele vai sempre junto com ele. Como diz São João, se eu ao morrer, se tua consciência te acusar, saiba que Deus é maior do que a tua consciência.
coração te acusar. E nós sempre carregamos coisas, mal feitos, coisas não integradas, pecados. E na morte tu pode ver isso. E alguém te diz no ouvido que aquilo que seu irmão disse, saiba que Deus é maior do que o teu coração. Tu pode morrer tranquilo, se entregou teu coração a Deus. Então, os espíritas, elas desenvolveram isso, essa passagem entre nós e o outro lado. E a gente sabe que no século III e IV, especialmente na Ásia Menor, que tinha contato com a tradição persa, etc., muitos cristãos defendiam até a reencarnação no sentido de que a vida continua, nós estamos aqui em comunhão, e a causa que nós levamos nunca, a bandeira que nós levamos nunca será perdida. E hoje, no mundo materialista como o nosso, são nossos aliados. E por isso não devemos fazer uma batalha uns contra os outros. Eu às vezes até digo, olha, os espíritas têm uma pequena vantagem sobre nós, católicos. Porque para eles o essencial é fazer caridade. Olha, a caridade que eles fazem. Vocês conhecem o André Trigueiro, da Globo News, possivelmente, né? André Trigueiro, alguém assiste as Caia Globo News? Ele lançou com a gente aqui recentemente. A TV. Ele lançou um livro, Ecologia e Espiritismo. Eu tenho dado muitas palestras com ele, porque ele gasta os domingos dele e as vagas de jornalista, que é pesada lá na Globo News, fazer caridade. Que é dar palestras sobre mudos, eu vim junto com ele, a crianças com necessidade, a idosos abandonados, está lá, fazendo caridade. Ele diz, eu faço porque sou espírita. Eu digo, eu faço porque sou católico. Mas eles fazem mais que nós, porque a coisa deles é realmente séria. Eu tenho grande admiração pela seriedade como eles levam. Então não tratá-los como inimigos. Hoje nós devemos nos dar as mãos, somar, porque no caminho para Deus podemos somar tudo. Alguns vão a Deus de helicóptero, chegam direto lá em cima. Outros vão de estrada aberta, outros vão pelo mato se agarrando nas pedras e nas árvores. Mas todo mundo chega lá. Então, olhemos de Deus e espera lá em cima todo mundo de braço aberto. E ele olhando diz, esses são os meus filhos e filhas. Não fica distinguido esse católico, luterano, aquele batista. Nada disso, são os meus filhos e filhas. Pelos muitos caminhos pelo qual ele se comunica e permite que nós cheguemos. E hoje, então, pelo caminho do zen-budismo, pelo caminho das religiões afro-brasileiras, que são profundamente ecológicas e místicas, por caminhos espirituais que estão se encontrando no mundo inteiro. Bom, já estou falando demais. Mas só queria deixar uma mensagem, digamos, de diálogo, de somar forças e que tenha como fim potenciar essa chama sagrada que está em nós. E saber que a vida não é nem material, nem espiritual. A vida é eterna. Começou aqui e não termina nunca. Passou por nós, nos incluiu, porque Deus é vida, e não termina jamais. E isso nós estamos em profunda comunhão.